nossa geração é uma geração que tem um poder de escolha muito grande. A gente tem a oportunidade de trocar de emprego, tem a oportunidade de morar em qualquer lugar do mundo, tem a oportunidade de testar 1 milhão de versões de nós mesmos. Mas ao invés de liberdade, veio uma paralisia. Então hoje a gente vai conversar sobre as consequências de ter escolhas demais. Sejam bem-vindos ao Fase de Testes, onde a vida é uma grande experiência e a gente testa tudo. Seja com crises existenciais, choques culturais ou só tentando entender ali as entrelinhas do manual da vida. Pra quem não me conhece, oi, meu nome é Juliana, tenho 29 anos, tinha uma carreira no mundo corporativo, larguei tudo pra morar fora do Brasil e agora eu crio conteúdo pra evitar que a gente, com a gente eu digo vocês e eu, perca a cabeça no processo desse circo que se chama vida adulta. Eu tava parando pra pensar em quais são as diferenças entre a nossa geração, né, vamos dizer assim, os millennials e o geração Z, e a geração dos nossos pais, porque teve ali uma mudancinha, né, teve uma virada de chave, muito por conta da tecnologia, que mudou a dinâmica de muitas coisas. Porque veja bem, quando a gente fala da geração dos nossos pais, a gente fala de uma geração onde você nascia, virava adulto, casava, tinha ali um emprego para pagar as suas contas, comprava uma casa ou alugava uma casa, enfim. Você assumia suas responsabilidades e vivia ali a sua vida. Claro que aqui eu tô simplificando, tô mostrando de uma maneira muito mais grosseira, vamos dizer assim, para ilustrar a diferença. E quando a gente fala da nossa geração, a gente fala de uma geração que tem 837 opções de carreira, 12 maneiras diferentes de você trabalhar sem nem sair de casa, 5 aplicativos de namoro para você tentar achar um amor da sua vida, ou pelo menos alguém para dividir ali um café superfaturado com você. Então, a gente fala de uma geração que tem um poder de escolha muito grande. Mas isso tá deixando a gente mais inseguro do que nunca. Tem uma frase que eu acho sensacional nesse contexto, que é: quanto mais opções temos, mais nos arrependemos daquela que escolhemos. E isso, assim, é uma coisa tão natural, mas que é tão subestimada no nosso dia a dia. As pessoas não param muito para pensar na consequência de ter muitas opções, sabe? Porque parece que quanto mais possibilidade a gente tem, mais insatisfeito e frustrado a gente fica. Porque se eu escolho um caminho, automaticamente eu estou renunciando a um outro caminho. E assim, lógico, isso é uma coisa que acontece só com a gente? Claro que não. Isso sempre aconteceu. Mas vamos lá, quando você pergunta para alguém, você prefere azul ou rosa? É uma pergunta muito mais simples de ser respondida do que quando você pergunta, você prefere azul, rosa, amarelo, roxo, cinza, marrom? Você precisa botar mais esforço na sua resposta e, ao mesmo tempo, você está renunciando a muito mais coisa do que somente a um. Se eu tô perguntando se você quer pipoca ou sorvete, quando você escolhe sorvete, você renuncia só à pipoca. Mas se eu tô perguntando pra você, você gosta mais de pipoca, sorvete, churrasco, hambúrguer, pizza? Quando você escolhe o sorvete, você não tá renunciando só à pipoca, você tá renunciando a inúmeras outras coisas, as quais talvez você não tenha tanta certeza assim, se o sorvete é tão melhor. Será que eu gosto mais de sorvete? Será que eu gosto tanto assim de sorvete a ponto de abrir mão de tantas outras coisas? E aí, meu parceiro, você vai entrando num looping, você vai entrando num buraco assim que é difícil de sair. Quando você está renunciando a várias opções diferentes, você sente um peso muito maior da escolha que você está fazendo. Muito maior. Você sente que aquilo ali é uma coisa meio definitiva, porque é muita coisa para abrir mão no processo, para você se dar o luxo de errar. E esse conceito, ele fica ainda mais agravado quando a gente para pensar que é um mar de opção, porém com recursos escassos. Quando você pega um recorte da nossa geração, onde as pessoas não têm recursos ilimitados, isso se agrava mais ainda. Porque quando você tem 1 milhão de opções, porém não tem recursos suficientes para se dar o luxo de errar na decisão, meu amigo, o sentimento que isso dá é assim, um sentimento de desespero mesmo, sabe? Você fica, cara, eu tenho recurso para tomar uma decisão, mas eu tenho 40 escolhas. Como
que eu vou me dar o luxo de tomar a decisão errada? Eu não posso errar. Eu não posso simplesmente escolher aquilo que eu tô pensando sem analisar, sem pensar, E aí você vai tentando achar uma resposta para uma equação quase impossível de ser resolvida, sabe? E aí, a impressão que dá é que hoje escolher qualquer coisa é um evento de vida ou morte. Você não pode escolher um emprego, você tem que escolher o emprego. Você não pode escolher um parceiro, você tem que escolher a alma gêmea cósmica da sua vida, porque a menina do TikTok disse que se não for assim, você vai ser infeliz. E aí, você fica, meu Deus, com tanta coisa para escolher, como que eu vou saber qual é a perfeita? Como que eu vou saber qual é exatamente aquela ideal que vai se encaixar perfeitamente com a pessoa que eu sou, com a minha personalidade, com as minhas habilidades? Como? Porque você se convence de que se não for a decisão perfeita, se não for o emprego perfeito, se não for o curso de faculdade perfeito, se não for o parceiro perfeito, a sua vida acabou, porque você renunciou tantas outras opções no processo, que para você escolher uma só e abrir mão de todas as outras, você tem que escolher uma muito boa, porque senão você é idiota. É assim que a gente se trata, é assim que a gente entende as coisas. E isso causa um pânico, um sentimento de que eu tô sempre para trás. Você fica ali pensando, eu vou ficar preso com essa escolha para sempre. Então ela tem que ser muito certeira, porque ela vai utilizar de recursos que eu não tenho para ficar desperdiçando. Então você fica sempre com aquela impressão de que vai que tem coisa melhor. E aí não decide nada. E aí porque você não decide nada, porque você tá com medo de decidir errado, você sente que a vida tá passando, você não tá evoluindo. E aí você fica nesse desespero eterno de vai que tem coisa melhor pra mim. E qual é o resultado disso? Você não escolhe nada, ou pior, você já escolhe se arrependendo da escolha por medo de ter escolhido errado diante de todas as opções que você tinha. Problemático, né? Nesse mundo de opção que a gente tem, a gente esquece que a escolha não precisa ser perfeita. Ela pode e vai ser aperfeiçoada e ajustada no meio do caminho. Isso é a coisa mais normal do mundo e isso vai acontecer. Não importa o que você vai escolher, vai ser ajustado no meio do caminho, porque a vida funciona dessa forma. E um outro ponto que eu acho que a gente falha como geração em lembrar é que tudo na vida tem um custo de oportunidade. Não importa o quão perfeita seja a escolha que você está fazendo, ela vai ter um custo de oportunidade, porque toda escolha que a gente faz está renunciando a algo. Sim, é horrível você saber que não está renunciando a uma coisa, que você está renunciando a 445 coisas. Mas ainda assim, o fato de você escolher A, B ou C não muda o fato de que você vai renunciar a outras 445. Sempre vai ter um custo de oportunidade. E esse custo de oportunidade, ele tem que ser baseado e medido no quanto aquilo ali vai evoluir você, no quanto aquilo ali vai permitir que você se torne uma pessoa melhor, no quanto aquilo ali pode te ensinar. Porque perfeito não vai ser. E não dá pra gente ter um sneak peek do futuro. Não dá pra ter um trailer. Ah, deixa eu ver aqui, Juliana, temporada 2025. Queria, porque eu sou ansiosa, nervosa, desesperada, panicada. Mas infelizmente não é possível. Infelizmente não dá. Então a gente tem que tentar analisar as nossas escolhas baseada no futuro que a gente consegue ver. Baseada na projeção que nós mesmos temos daquilo que a gente sabe que é o nosso cenário. Como que vai melhorar? Como que vai me ajudar? E aceitar o custo de oportunidade dessa melhora, desse desenvolvimento. Isso vai trazer uma paz de espírito muito, muito maior. Eu tento adotar uma mentalidade de versão beta, sabe? Tipo, isso aqui é uma tentativa. Eu vou fazer isso aqui para que eu entenda as consequências dessa decisão e eu vou adaptando no meio do caminho. Isso aqui não é a versão final. Isso aqui é um passo. Dentro desse passo, ajustes serão feitos e eu vou chegando cada vez mais perto daquilo que é o meu objetivo final hoje, que talvez pode nem ser o meu objetivo final daqui a uma semana. Então vamos lá. Vamos dizer que você está com uma proposta de emprego, mas não é o emprego perfeito, não é
aquilo que você sempre sonhou, mas você não sabe se você deve aceitar ou não. Se pergunta, para minha situação agora, para o meu cenário atual, funciona? Supre as minhas necessidades atuais? Porque você não sabe, por mais que a gente queira, a gente não sabe quais vão ser as nossas necessidades no futuro. Então, para hoje, supre? Se sim, cara, perfeito. Então dá para você trabalhar com isso, entendeu? E se não, se pergunta ali o que falta. Por que não? Por que isso não supre a minha necessidade? Porque aí você vai se obrigar a racionalizar de fato essa decisão. O que tá faltando? E isso que você tá sentindo que tá faltando é uma coisa que de fato vai fazer diferença? Ou é muito mais você idealizando aquilo que você acredita que deve ser? Porque essa idealização de uma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é, para que é, por que a gente quer, atrapalha muito. Então pergunta objetivamente para você mesmo, tá, não é o que eu quero, por quê? O que tá faltando? Se você pensar, matutar, queimar 30 mil neurônios e não vier nada, minha amiga, é porque no caso você nem sabe o que tá te faltando. Você nem sabe exatamente o que você quer. Então, de repente, vale a pena arriscar, vai que você descobre. Eu queria fazer uma pausa para agradecer a você que assistiu até aqui e para pedir que, se você ainda não se subscreveu aqui, se subscreve, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos abrir aqui esse hall de discussão, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer. E se você tem aquele amigo que você acha que tá um pouco paralisado nesse mar de escolha, já manda esse vídeo para ele pra gente poder botar todo mundo nessa roda. Então eu queria pedir para vocês me acompanhar aqui nesse projeto, porque isso, além de me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês, me ajuda a estar cada vez mais perto pra gente conseguir fazer essa troca e crescer junto. Agora vamos voltar para o nosso devaneio. Eu acho que quando a gente fala da nossa geração, a gente não pode deixar de mencionar o impacto das redes sociais na maneira como a gente se comporta. Isso é uma variável que é impossível da gente deixar de fora da equação como um todo, porque ela tem um impacto direto nas nossas reações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, porque as redes sociais hoje em dia deram um espelho, deram ali pra gente uma visão muito mais ampla do mundo inteiro. E isso, por um lado, é muito bom, porque a gente vive na era da informação, a gente tem muito fácil acesso a tudo, mas isso também abriu as alas das comparações que não fazem o menor sentido. Porque assim, antes, você se comparava com quem? Com seu primo rico? Você se comparava com aquele vizinho que troca de carro o tempo todo? Com aquela vizinha que tá ali usando uma bolsinha mais bonita? Você se comparava com pessoas que têm mais ou menos o mesmo histórico, as mesmas condições, a mesma cultura, o mesmo background que você. Então é uma comparação que, entre muitas aspas, faz algum sentido porque vocês meio que começaram do mesmo lugar. Falando de uma maneira muito ampla, né, do assunto, que a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Mas dando uma pincelada, faz um certo sentido você se comparar com as pessoas que estão ali ao seu redor, que estão orbitando no seu ciclo. Hoje em dia, você não se compara com o primo rico que você tem, com a tia rica que mora longe da família, ou com um vizinho, ou com uma vizinha, ou com um amigo, Não. Hoje em dia você se compara com um bilionário de 15 anos do TikTok. Você se compara com a pessoa que tem 30 anos e já viajou o mundo inteiro. Você se compara com uma pessoa que tem um trabalho normal, mas trabalha de um café na Tailândia porque ela tem um trabalho flexível. Qual é o problema disso? Você está comparando o palco de outra pessoa com os seus bastidores. Pois é. Por que, minha senhora, que isso acontece? Porque quando você vê a vida do outro, você está vendo um recorte. Você está vendo um recorte. Você está me vendo aqui nesse ambientezinho gracinha, bonitinho, muito fofo aqui, vision board aqui no fundo, mas você não está vendo a zona que está ao meu redor aqui. Você não tá vendo que tem um copo d'água, você não tá vendo que tem, de repente, uma sacola. Você não vê aquilo que o outro não quer que você veja. Você vê uma coisa que foi curada e escolhida para que você sinta uma determinada emoção em relação àquilo que eu estou te mostrando. Você não está vendo o tabuleiro completo, mas nem de perto.
Mas a gente, no mundo de hoje, se convence que sim, aquilo que a gente está vendo é a vida da pessoa. É um convencimento inconsciente. Porque quando a gente para pra pensar racionalmente, a gente até sabe que não é bem assim. A gente até sabe que as coisas não são tão perfeitas assim. Que ninguém é feliz o tempo todo. Mas fica uma pulguinha aqui atrás da orelha. Será se não? Porque fulano parece bem feliz. Relacionamento de ciclana parece ser perfeito. Será se não é mesmo? Será se o problema não sou eu? Será que eu que não tô ficando pra trás? Será que eu que não sei escolher? Será que você começa a se culpar por ter uma vida imperfeita porque você se convence que o recorte perfeito que uma pessoa está te mostrando é a vida dela inteira. E não é. Nem se a pessoa quisesse muito. E aí a gente começa, tô ficando pra trás. Tô ficando pra trás. Eu tenho 29 anos e eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma casa na praia, eu não tenho um carrão, eu não sou casada, eu não tenho filho, eu não tenho trabalho na empresa mais incrível do mundo, eu não viajo 4 vezes por ano, eu não como em tal restaurante. Você começa a se comparar com pessoas que vêm de backgrounds, que vêm de lugares que não tem nada a ver com você. Às vezes você tá comparando a sua maratona com a corridinha na esteira de alguém. Porque só a gente sabe as dificuldades que a gente encontra pra chegar onde a gente chegou. Você vê ali o story daquela menina que tá comendo num restaurante incrível com as amigas dela e depois elas vão dar um rolê no shopping e elas vão comprar aquela bolsa que você sonhava em comprar e tudo de uma forma muito sem esforço. E aí você fica, ué, por que eu não consigo? Se eu sou, sei lá, às vezes 10, 15, 20, 30 anos mais velha. Já vivi tanta coisa. Por que eu não consigo chegar nesse patamar? E você esquece que, de repente, aquela menina ali veio de uma família endinheirada. Você esquece que, às vezes, aquela menina ali não passou por um desemprego. Essa menina, ela não precisou subir os 40 degraus que você já subiu. Ela subiu um, e esse um que ela subiu é esse recorte que você tá assistindo. E aí você julga essa pessoa melhor do que você sem saber que ela não precisou fazer 1/3 do seu esforço. Então, quando a gente olha dessa forma, será que é melhor ou pior? Você só tá se comparando com uma coisa que não faz sentido você tá se comparando. É o famoso comparar maçã com banana. Ou melhor, comparar maçã com uma panela antiaderente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá viajando. E a gente acredita nessa nossa viagem, a gente se machuca, se castiga por conta de um pensamento que não faz o menor sentido, mas a gente se convence que faz. Desde que eu vim morar aqui na Europa, eu sofro muito com isso. Porque agora eu tô rodeada de pessoas que tiveram um background, tiveram uma criação completamente diferente da minha. Eu morava em Munique, é uma das cidades mais ricas da Alemanha, que já é um país rico. Então, as pessoas da minha idade lá tinham um padrão de vida que fazia eu me sentir mal. Eu ficava, caramba, cara, essa pessoa já tem isso, já tem aquilo, já conquistou isso, já conquistou aquilo, esquecendo que tudo que eu lutei para só frequentar o mesmo ambiente que aquela pessoa, de repente, é uma coisa que a pessoa nunca nem sonhou, porque ela não precisou. Então é como se a pessoa tivesse começado 15 quilômetros à minha frente a correr uma corrida. E eu me convencia de que eu era o problema. De que eu que estava atrasada, de que eu que estava ficando para trás, de que eu que tinha perdido tempo, de que esqueci completamente das circunstâncias. Ignorei esse fato. E uma coisa que eu aprendi depois de muita crise de ansiedade, depois de chorar muito, depois de duvidar muito de mim mesma, depois de me convencer que eu não sou boa o suficiente, de que eu não mereço estar frequentando aquele lugar porque eu tô tão pra trás. Depois de muitas noites nessa, eu vi que a melhor coisa que a gente tem a fazer não é se comparar com ninguém, nem com seu irmão que teve ali a mesma criação, etc. A única comparação que vale a pena fazer é entre você de agora e você de ontem. Você de anteontem. Essa é a única comparação que vale a pena ser feita. Porque é a única comparação que vai de fato te trazer alguma coisa de produtivo.
Porque quando você compara o seu eu de hoje ao seu eu de ontem, você consegue perceber falhas e você consegue perceber desenvolvimentos. E daí você começa a conseguir trabalhar em você mesmo para que você se torne uma pessoa melhor. Eu me comparar com a Bruna Marquezine, por mais que seja uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que teve uma vida completamente diferente da minha. Com os desafios dela, porque com certeza ela lutou muito para conseguir estar onde ela está hoje, mas são contextos diferentes. Então eu querer me comparar com aquilo ali não traz nada de positivo pra mim. Pelo contrário, só faz com que eu fique me botando pra baixo e entrando numa onda de que eu não sou boa o suficiente e isso não vai me fazer ser melhor. Esse é o grande ponto. Então, se for pra me comparar, que seja uma comparação entre eu e o meu eu do passado. Só essa comparação vale a pena. Com todas essas questões, com todos esses pontos de rede social, de comparação e etc., o grande erro da nossa geração não é ter muitas opções. O grande erro da nossa geração é ficar bitolado na ideia de uma escolha perfeita, de que tem que ser tudo perfeito. Às vezes, a escolha mais saudável é simplesmente decidir. Decide. Escolhe. Testa. Erra. Acerta. Ajusta. Essa é, muitas das vezes, a escolha mais saudável que a gente pode fazer. A gente está vivendo numa modernidade líquida, onde nada é fixo. Tudo pode ser trocado, tudo pode ser descartado, tudo pode ser substituído. Isso deveria dar pra gente uma sensação de liberdade, mas ao invés disso, isso está dando pra gente uma sensação de instabilidade. Vou dar aqui um exemplo bobo só para ilustrar esse conceito. Você resolveu assistir um filme, abriu a Netflix. Cara, tem tanta opção dentro daquele catálogo que você vai indo, aí você vê um filme. Aí você fala, gostei desse, mas não sei se é tão bom assim. Não, deixa eu ver outro. E aí você vai. Quando você vê, você já tá de saco cheio de tanto olhar coisa, olhar sinopse, ver trailer. Por fim, você fica frustrado de ter tanta opção e ainda assim não conseguir decidir. Aí o que você faz? Você vai pro TikTok, você vai pro Instagram, onde você tem a falsa sensação de que você pode tudo, porque é tudo muito rápido, então você vê aqui, outro, vê aqui, outro. E você fica nessa, porque é frustrante você ter opção atrás de opção e ainda assim não ser capaz de tomar uma decisão. É extremamente frustrante, você se sente incapaz. Isso te gera uma ansiedade de que você nunca vai acertar. Então, assim, se você não vai acertar e você vai ter que trocar de qualquer forma, nem vale tanto a pena assim escolher. E isso te deixa estagnado. E você sabe disso. E aí você fica tipo, ai meu Deus, eu tô estagnado, mas ao mesmo tempo eu não sei o que eu escolho, porque se eu escolher isso e for errado, e aí é um looping. Você vai embora nesse looping. Então, uma coisa que eu acho que a nossa geração precisa recuperar e precisa reaprender é procurar felicidade naquilo que você tem agora. Parar de procurar felicidade naquilo que você pode ter, naquilo que você pode escolher. Parar de procurar felicidade no amanhã. Cara, a gente precisa reaprender a olhar para aquilo que a gente tem, ser grato e fazer daquilo a nossa felicidade no momento. E não confunda aproveitar e tirar o melhor daquilo que você tem com se conformar com aquilo que você tem. Você tem todo o direito de ser ambicioso, de querer mais, de querer crescer, mas a gente precisa fazer as pazes com a ideia de que dá para ser feliz com o que se tem agora. Porque a felicidade não mora no amanhã. Isso é a maior ilusão que existe. A felicidade mora no hoje. Se você passar o seu hoje obcecado com o que você vai conseguir amanhã, você nunca vai ser feliz. E depois de um tempo você vai achar que você é incapaz de ser feliz, porque não importa o que você faça, a felicidade nunca chega. Mas não é que a felicidade nunca chega. É porque não importa o que você consiga, você segue olhando para o que você ainda pode ter. E não aproveitando aquilo que você já tem. É uma fórmula perigosa. A gente não pode se deixar levar por isso. A gente precisa reaprender esse conceito. Olhar para as gerações anteriores e aprender com eles nesse sentido. Porque as gerações anteriores, muito por ter menos opção, isso é um fato, mas independente disso, aprenderam a ser feliz com o que tinha. E isso é a chave da felicidade. Procurar por mais, mas ainda assim ser feliz com aquilo que eu tenho agora. Senão você não vai ser feliz nunca. Escuta o que titia Juliana tá te falando.
Com tudo que a gente viu até agora, o que dá para tirar disso? A escolha perfeita não existe. E escolher implica sim em perder opções, mas tá tudo bem. Sempre foi assim, sempre vai ser. Vamos fazer as pazes com isso, que é o melhor que a gente faz. A grande armadilha da nossa geração é acreditar que se a gente fizer a escolha errada, o mundo vai acabar. Não vai. O grande truque aqui é entender que escolher sempre vai vir com a perda de outras opções e que não tem nada de errado com isso. Quanto mais você se apegar à ideia de que você precisa escolher o melhor caminho, mais perdido e frustrado você vai ficar num mar de opções que nunca vão ser suficientes. Outra coisa, menos FOMO e mais presença. Não sei se vocês já ouviram o termo FOMO. Esse termo é um termo em inglês que significa Fear of Missing Out. Basicamente, é o medo de você estar perdendo alguma coisa sempre que você faz uma escolha. Sempre que você, por exemplo, escolhe estar com a sua família e não com seus amigos, aí você fica, meu Deus, meus amigos podem estar fazendo uma coisa muito legal, não tô lá. Ou vice-versa. Como ela tá mais presente que nunca na nossa geração. Porque sempre parece que tá todo mundo vivendo uma vida perfeita, 2 pontos menos eu. A realidade disso é que a vida de todo mundo é curada por filtros. Metaforicamente e literalmente. Então, para de comparar o seu capítulo 2 com o capítulo 20 de outras pessoas. Não deixa o medo de não estar vivendo tudo te fazer não viver nada. Ao invés de ficar o dia inteiro rolando feed de rede social e se comparando com outras pessoas, tira um tempo do seu dia para parar e para pensar assim, pô, o que eu tô fazendo ou o que eu fiz que tá me deixando mais próximo do meu capítulo 3? Porque no final das contas, para você, que é o protagonista da sua própria vida, só o seu desenvolvimento que importa. O que te interessa que fulaninho comprou um carro? Você vai andar de carro com ele? É esse carro que vai te levar para comprar um hambúrguer na chuva? Se não for, problema da pessoa. Deixa ela com o carro dela, parabéns. Mas o que você pode fazer para chegar na sua próxima fase? É só isso que importa. Seja o protagonista da sua própria vida, sabe? Quando a gente aceita que a perfeição não existe, a gente tira dos nossos ombros uma pressão que vai permitir que a gente viva a vida de uma forma muito mais tranquila. Então, a gente tem que se libertar dessa coisa de que a gente tem que saber sempre com 100% de certeza qual rumo tomar. O importante é que você tá tomando um rumo, meu anjo. Tá tomando rumo, já tá no lucro já. Vamos parar, respirar, tentar se libertar dessa amarra de que você tem que ser perfeito o tempo todo, de que você tem que saber exatamente, sempre, absolutamente, qual caminho que você vai seguir. Porque você tá no caminho certo, fazendo as suas escolhas, da maneira com que tem que ser, com os ajustes que tiverem que vir. O importante é que você tá escolhendo, você tá caminhando, você tá seguindo em frente. Só isso que importa. Por mais que a tua cabecinha ali, sua psique dodói, esteja dizendo que não. Acredita em mim, por que eu ia mentir pra você? Então, esse foi o segundo episódio do Fase de Testes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe qual é o esquema, né? Já manda esse vídeo pra aquele amigo que tá na fila do Starbucks tendo uma crise existencial. Comenta aqui embaixo pra mim qual foi a escolha mais aleatória que vocês fizeram, que levaram vocês pro caminho mais inesperado do mundo e como isso pode ter sido bom pra vocês, que eu tenho certeza que alguma coisa de boa gerou. E já sabem, me sigam aqui pra mais crises existenciais, mais dilemas e mais discussões com zero expertise, porém com muita risada porque eu sou engraçadinha. Beijinho, amigo.